Como eu anunciei, pessoal, recebemos aqui agora, nesse momento, o Dr. Bruno Rigon, ele que é neurologista, para a gente bater um papo sobre dores de cabeça. Vamos lá, conversar um pouquinho. Você de casa, claro, pode interagir com a gente também, mandando mensagem para o 99250-2704. Aguardo você. Se tiver alguma dúvida, quem sabe o doutor pode ajudar você respondendo. A gente vai seguir aqui, falar um pouquinho com o Dr. Bruno, que é um imenso prazer em recebê-lo. Doutor, prazer em recebê-lo aqui com a gente, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Rafael, o prazer é meu estar aqui, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar com o público. Maravilha. Dores de cabeça, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente tem a dor de cabeça de todas as formas, né, doutor? Mas, claro, é um sinal de alerta, não é? A dor de cabeça, ela tem, na verdade, dois grupos, vamos dizer assim. A dor de cabeça primária, que é aquela enxaqueca que a gente tem, a dor de cabeça tensional, e a dor de cabeça que é sintoma de alguma outra doença. E aí, quando você vai lá no consultório, a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é: isso é uma doença ou isso é um sintoma? E a gente tenta diferenciar essas duas situações até para definir qual que é o tratamento. Exatamente. Agora, se tem uma dor no pé, por exemplo, doutor, isso influencia na cabeça? Dá dor ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma pergunta boba que eu fiz aqui para o senhor, mas quem sabe? Não é uma pergunta boba. Eu costumo brincar com os pacientes o seguinte: eu não consigo desrosquear a sua cabeça para poder tratar. Está tudo conectado, né? É muito comum a gente ver problemas de coluna, problemas de ombro, problema de alguma articulação, causando ou participando da origem da dor da cabeça. Então está tudo conectado. Tudo conectado. Né? Agora, doutor, também a visão, com o tempo ela vai ficando ruim, né? Também dá dor de cabeça ou não? Também dá. A dor de cabeça da visão, ela tem uma característica muito específica. Ela lembra aquela que a gente chama de cefaleia tensional, aquela dor de cabeça que começa leve, vai aumentando, evoluindo ao longo do dia. Que é uma dor de cabeça mais impressão, progressiva, mais comum no final do dia. Então essa é a dor de cabeça mais relacionada com a visão. Perfeitamente. Mas claro, qualquer dor de cabeça que você tiver, é importante procurar ajuda profissional, porque pode ser uma coisa mais séria, doutor. E o que pode ser? Uma dor de cabeça pode desencadear quais tipos de doença? Tá, a dor de cabeça como sintoma da doença, isso é uma pergunta muito interessante, porque ela normalmente vem associada com outros sintomas, com outras situações. Certo. Por exemplo, a dor de cabeça que vem de um tumor cerebral, pensando numa doença mais grave, certo, né? É uma dor de cabeça que ela é progressiva, ou seja, ela vai aumentando ao longo do tempo. É uma dor de cabeça que pode vir com um sintoma neurológico focal, por exemplo, uma perda de força de um braço ou de outro, com crise convulsiva, que tem o que nós chamamos de red flags, né? Que são bandeiras vermelhas, sinais de alerta. Sinais de alerta, é verdade. Então, durante a consulta, a gente consegue coletar essas informações e buscar uma investigação que vai dar pra gente essa resposta. Porque a gente tem maneira de estar com dor de cabeça e falar assim: o dia a dia é muito corrido, né? É muita tela, né? Então, a gente acaba colocando que por isso, daqui a pouco passa e toma um remedinho ali, mas isso não é o ideal, né, doutor? Dor de cabeça episódica, ou seja, eu tive uma dor de cabeça um dia que eu levantei com a perna esquerda, trabalhei mal, tive um estresse com o filho. Uma dor de cabeça episódica, tudo bem, você vai tomar teu remédio e vai ficar tudo certo. Perfeito. Isso começou a ficar recorrente, acontecendo várias vezes, aí é o momento de procurar o atendimento. E dor de cabeça e enxaqueca são a mesma coisa? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça primária. Lembra que eu falei agora há pouco? Dor de cabeça primária, a dor de cabeça e mais nada. Dor de cabeça secundária tem uma doença que explica, né? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça primária. Então é a dor de cabeça que normalmente é de um lado da cabeça, que é uma dor de cabeça latejante ou em aperto, normalmente de forte intensidade, que pode vir com vômito, náusea, tontura, com sintomas acessórios, que dura de 4 a 72 horas. Essa é a definição de enxaqueca. Entendi. Né? Diferente disso, provavelmente não é uma enxaqueca, provavelmente é uma outra dor de cabeça que a gente precisa investigar. Perfeitamente. Agora, doutor, a gente leva uma rotina muito parada, trabalho, casa, trabalho, estudo, né? Igreja, para quem vai para a igreja. Isso também faz com que a gente tenha dor de cabeça, tipo assim, um sobrepeso, não cuidar da saúde. Assim, a dor de cabeça relacionada, vamos dizer, ao estresse, à rotina, ao dia a dia, é o que nós chamamos de cefaleia tensional. O que é a cefaleia tensional? É uma dor de cabeça que, primeiro, é a mais comum de todas. Certo. Né? Cefaleia tensional episódica é a dor de cabeça mais comum. Segundo, é uma dor de cabeça um pouco mais fraca, que é a enxaqueca que eu citei agora há pouco, que pode durar mais tempo e que melhora com qualquer remédio. Mas ela volta também. Esse é o problema. Ela melhora e volta, e aí o tratamento cai naquilo que você me perguntou agora há pouco.
as causas, né? O estresse, a ansiedade, a falta de atividade física, o sobrepeso. Você tem que procurar o que desencadeou aquela cefaleia tensional e procurar tratar. Junto com isso, tem que tratar a cefaleia tensional também, mas tentar tratar as causas que daí você tem um resultado mais duradouro. Não só tomar ali o seu paracetamol, sua dipirona, para cortar a crise e no dia seguinte ter outra crise. Agora, segunda-feira é o Dia Internacional da Ressaca, né? O final de semana a bebida alcoólica também pode acarretar na dor de cabeça, né? A bebida alcoólica ela acarreta na dor de cabeça tanto na questão da desidratação, que o álcool ele desidrata, né? Quanto na questão da alteração hidroeletrolítica, como você vai urinar bastante devido ao álcool, você perde alguns eletrólitos, e também na questão do próprio álcool provocando uma crise de enxaqueca ou uma crise outra qualquer. Então tem vários mecanismos disso daí. Perfeitamente. Você está em casa, pode mandar mensagem 99250-2704, aguardo sua interação com a gente aqui. Se possível, o doutor vai responder. Claro, a gente falar um pouquinho sobre dores de cabeça. É um alerta do corpo que alguma coisa não anda bem, né, doutor? A grande verdade é essa, como falamos agora há pouco, né? Exatamente, é um sinal de alerta. Seja por uma dor de cabeça primária ou secundária, é um sinal de alerta que algo precisa ser feito. Nós não nascemos para ter dor. A dor é um sintoma, é um sinal, às vezes uma doença, que precisa do tratamento adequado. Verdade, pessoal. Então você que está nos assistindo agora, né, é importante procurar ajuda profissional em qualquer tipo de dor. Não é só cabeça, né? Sentiu dor no joelho, no braço, tem que procurar ajuda. A grande verdade é essa, né? E a gente acaba empurrando com a barriga e não procura ajuda profissional. É isso que você falou, é bem importante, né? A dor é um sinal de alerta, ela vai te dizer que algo não está bem. É o seu corpo acendendo uma luzinha vermelha piscando ali, ó, tem alguma coisa errada, você precisa resolver isso aí. Verdade. A gente vai achando que a idade vai chegando, que a gente, dores é normal, vai aceitando isso. E na verdade não, né, doutor? A grande verdade é essa. Na verdade não. A dor é um sinal de que o seu corpo não está funcionando direito, ou por uma doença, ou por uma falta de atividade física, ou por uma falta de uma medicação, enfim, alguma coisa não está funcionando direito. E a gente sempre brinca lá nas conversas que a gente tem na rádio lá, que a gente vai abrir uma academia em conjunto, isso, né? E uma das principais causas disso daí é a falta de atividade física. Verdade. É o que você colocou agora há pouco. Nós temos uma rotina muito corrida, mas muito parada. A cabeça está acelerada o tempo inteiro. Verdade, mas o corpo está parado, sentado numa mesa, sentado no escritório, atrás de um computador, atrás de um volante. E o nosso corpo não foi feito para isso. Se a gente for olhar lá quando a gente era homens das cavernas no passado, a gente caminhava o dia inteiro buscando comida, a gente era nômade, né? Ia de um canto para o outro ao ano inteiro, né? Hoje a gente fica sentado, como estamos sentados aqui agora o dia inteiro e não caminhamos. O seu corpo não está feito para isso, ele não foi preparado para isso, né? Então a gente precisa da atividade física que hoje a maioria das vezes é desenvolvida dentro de uma academia, uma corrida, alguma coisa mais focada naquilo, mas precisa ser feito. A grande verdade é que exercício físico só faz bem e é totalmente necessário. Exatamente. A gente chega nesse parâmetro, né, de que é necessário. Exatamente, ele só faz bem, é necessário, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala do idoso, requer algum cuidado antes de começar, se tem algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, às vezes até um problema articular que é a causa da dor vai impedir aquele idoso de fazer certas atividades físicas, mas o exercício físico é o caminho para o tratamento e até para a prevenção da progressão daquele quadro, né? Então a gente está aqui conversando com vocês, doutor Bruno com a gente aqui, batendo um papo, falando um pouquinho sobre as dores de cabeça. Sentiu dor de cabeça, tomou remédio, não funcionou, continuou no outro dia, ficou insistente, abre-se o alerta, né? Procure um profissional para auxiliar, né, doutor? Exatamente, para auxiliar no tratamento e entender o que está acontecendo, porque não é só tratar aquela dor, é saber por que você teve a dor. Né? Verdade. Não é normal você ter dor. A enxaqueca ela é uma doença recorrente, você vai ter algumas crises ao longo da vida, mas quanto mais crises você tiver, mais fora do alvo terapêutico, menos tratada a sua enxaqueca está. Então você precisa de ajuda para poder resolver isso. E só tomar o remedinho que corta a crise, e aí vem um dado interessante, usando a enxaqueca como exemplo, né? Quando você vai usando esses abortivos de crise, que são remédios que só cortam a crise, paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, essas medicações, ao longo do tempo elas aumentam a frequência de crise. Então se você tinha 2 dores de cabeça no mês, depois de um tempo você vai passar a ter 3, a ter 4, a ter 5, até que isso se transforme em um quadro que nós chamamos de cefaleia crônica diária. O que é isso? Uma dor de cabeça que acontece há mais de 15 dias no mês por mais de 3 meses. Uma doença que era pontual, que era focada, uma crise, ela passa a ser dor todos os dias. Por quê? Porque o tratamento não foi adequado. Então procurar o tratamento é a base até da prevenção de outras doenças. Perfeitamente. Agora um alerta para a mamãe e para o papai. As crianças também às vezes sentem dor de cabeça, fica mais no cantinho quietinha, mas não reclamam da dor, né? É um alerta que o pai tem que ter. A criança se acomodou um pouquinho, perguntar o que está acontecendo, né? Exatamente. A criança é um indivíduo naturalmente muito ativo, né? Ele está sempre dinâmico, se mexendo, fazendo alguma coisa, fazendo umas artes também de vez em quando, né? Mas é um ser muito ativo. A criança mudou o comportamento e aí vai além da dor de cabeça. Você tem que entender o que aconteceu. A criança está mais parada, mais quieta, você não está se preocupando com o que a criança está fazendo,
é porque alguma coisa tem de errado. A criança ela tem que ser ativa, né? Exatamente. E aí tem que procurar o atendimento com o pediatra lá para tentar saber o caminho, né? Verdade, doutor. Começando aqui com o doutor Bruno Rigon, ele que é neurologista, falando um pouquinho sobre dores de cabeça, os cuidados que nós devemos ter. Doutor, obrigado por trazer essa informação. Tenho certeza que acendeu aí um grande alerta à população aqui de Ariquemes e de todo o Vale de Jamari que nos assiste agora, porque é importante estar sempre ligado, né, nessas questões aqui, porque saúde é tudo que a gente tem, né? Então a gente tem que cuidar mesmo e quando tiver alguma coisa errada, procurar ajuda. Exatamente, né? E quando a gente fala de dor de cabeça, a gente não está falando de uma doença isolada, a gente está falando de um grupo de situações. O número que eu vou usar aqui é um número um pouco antigo, é um número americano, mas o custo do absenteísmo, que é falta ao trabalho devido a dores de cabeça nos Estados Unidos, está na casa dos bilhões, né? Então, se você parar para pensar quanto uma doença ou um grupo de doença desse é tão comum, tão frequente e tão maltratado, você passa a entender a importância disso aí, dentro de sentar aqui no horário nobre da TV e falar sobre dor de cabeça. Então, isso é extremamente relevante para a sociedade, não só para você. Com certeza, doutor. E a gente fica grato em você compartilhar do seu conhecimento com o nosso público. Obrigado mais uma vez e bom dia. Imagina, o prazer é meu. Bom dia para todo mundo. Obrigado.